Quando Alec Egret era apenas um pirralho que passava a maior parte do tempo fazendo coisas inúteis, como pescar pela capital, um mágico extravagante chamado Eldas se aproximou e perguntou se ele se interessava por magia. No início, Alec achou que Eldas era um agente de Didi, mas descobriu que ele só queria ensinar magia a ele. Eldas logo começou a ensiná-lo a conjurar feitiços, pensando nos amigos que faria no futuro e como precisaria salvá-los. Livrou-se por pouco de ataques de monstros. Graças aos métodos de ensino intensos e traumáticos, Alec aprendeu magia rapidamente. Mesmo assim, ele ficou decepcionado que demorou um dia inteiro para aprender um único feitiço, e nem ouviu o murmúrio de Eldas de que pessoas normais levam um mês para aprender aquele feitiço. Alec pediu ansiosamente para Eldas ensinar outro feitiço, mas ele disse ao garoto impaciente que um era suficiente. O feitiço bastou para o dia. Alec não se contentou com isso, mas Eldas manteve-se firme na decisão, e eles decidiram perder o restante do tempo pescando. Alec fez beicinho o tempo todo, como um chateado, mas Eldas inflou seu ego, dizendo que ele tinha grande talento para magia. Disse a Alec que, mesmo sem suas aulas, ele se tornaria um grande mago no futuro. Deixou isso para o destino. Alec ficou chocado ao ouvir isso, e perguntou a Eldas por que estava ensinando magia para ele em primeiro lugar. Antes que ele pudesse dar uma resposta, um peixe enroscou na sua linha e Eldas entrou em pânico, pois nunca tinha pescado antes. Alec riu dele antes de ajudá-lo, dizendo que um mago com a sua habilidade deveria saber pescar. De qualquer forma, a vida deles como aluno e professor seguiu seu curso com o passar do tempo. Eldas ensinou muito sobre magia a Alec, mas um dia, Eldas anunciou de repente que estava deixando a capital. Alec ficou arrasado com a notícia, pois isso significava que nunca mais veria seu mestre. Mas Eldas teve uma última recomendação para ele. Disse a Alec que, se um dia ele tivesse a oportunidade de se tornar o mago da corte, deveria recusar o cargo. Alec não conseguiu. Entendi o que ele quis dizer e perguntei a Eldas por que ele sequer ensinou magia a ele em primeiro lugar. Eldas abandonou sua expressão sombria por um instante ao falar sobre a falecida mãe de Alec, que lhe fez um grande favor quando estava viva, e ele estava apenas tentando retribuir ao filho ensinando. Aquele foi o último vez que Alec viu seu professor, e ele se dedicou para entrar na Academia Real de Magia, para que ele pudesse revê-lo. Lá, Alec descobre que Eldas já foi aluno da mesma academia, e se formou como o melhor da turma, tornando-se um mago da corte logo depois. No entanto, ele foi expulso daquele cargo em poucos anos, e Alec percebe o motivo pelo qual Eldas o alertara para não seguir essa carreira. Em vez de seguir o conselho dele, Alec decide se tornar um mago da corte. Resumindo, ele consegue alcançar seu objetivo e se torna um mago da corte, mas, no fim das contas, deveria ter ouvido o conselho do seu mestre. Alec só percebe isso quando o príncipe herdeiro Regulus o demite do grupo de aventuras no meio de uma masmorra. Ele pergunta ao príncipe o motivo, e o cara loiro e metido diz que ele está demitido. Porque ele é inútil. Vive falando de como sempre arrisca a vida na linha de frente para derrotar os monstros. A maga de fogo, Lenny, usa seus feitiços para afastar as criaturas, e o tanque, 9, bloqueia os ataques inimigos. Já o Alec fica sempre atrás, e só consegue lançar magias de suporte bem fracas. O Regulus diz que eles não precisam de um perdedor como ele no grupo, e então provoca Alec, dizendo que ele nem merece ser chamado de mago da corte. Alec tenta explicar o motivo de usar apenas magia de suporte, mas Regulus não quer ouvir sua resposta. Lenny concorda com ele, chamando Alec de covarde que não tem coragem de se aprofundar nas masmorras, e sempre os impede de avançar. 9 acena com a cabeça em concordância também, e então Lenny diz que eles aturei ele por todo esse tempo porque o rei mandou ele entrar para o nosso grupo. Mas agora que o príncipe decidiu expulsá-lo, ela não vê motivo para continuar sendo educada com ele. Regulus diz que Alec deve ter tirado a nota máxima na academia subornando os professores para ganhar pontos extras. Ele então pergunta por que ele está carregando uma adaga. Pessoas do povo estão proibidas de portar armas. Alec explica que eles precisarão da adaga no próximo andar da masmorra, mas Regulus fica furioso com ele. Ele arranca a adaga das mãos e agarra a gola de Alec, dizendo que ninguém no seu grupo ousa desobedecê-lo. O príncipe então lhe arranca a capa de mago da corte, dizendo que ele não a merece. Alec fica arrasado com isso. E ele não tem escolha a não ser sair das masmorras. No entanto, apesar de ter sido demitido e humilhado, ele ainda quer ajudar Regulus e o grupo. Ele junta algumas anotações que podem ajudar Regulus a lidar com os andares mais baixos da masmorra, especialmente considerando a falta de poder mágico dele.
No dia seguinte, Alec vai ao palácio para falar com o rei sobre o mesmo assunto, mas é impedido pelos guardas, informando que ele foi removido do cargo de mago da corte. Agora ele é apenas um cidadão comum e cidadãos comuns não podem entrar no palácio sem permissão. Alec fica chocado ao ouvir isso, e justamente nesse momento, Lenny aparece para piorar a situação. Ela o manda ir embora e depois volta a entrar no palácio, mas Alec pede que ela o escute só uma vez. Ele pede que ela pegue as anotações que ele compilou para o rei, pois foi o próprio quem o designou como mago da corte e o instruiu a se juntar à festa do príncipe. Lenny pega as anotações dele para rasgá-las e pisoteá-las. Em seguida, ordena que os guardas chutem o cidadão comum e Alec é deixado desesperançoso e desempregado no meio da cidade. Ele finalmente percebe que deveria ter ouvido os elfos e não se tornado mago da corte. Quando, de repente, ele ouve uma voz familiar chamando seu nome. Alec se vira e vê uma ruiva o encarando, e então ela corre para abraçá-lo. Ele demora um instante para entender o que está acontecendo, mas finalmente reconhece a garota como Yolia, uma amiga de longa data da época da sua academia. Eles se sentam para colocar o papo em dia e Alec conta para Yolia a história de como foi expulso da festa do príncipe, além de sua posição na corte. Mágico! Yolia fica furiosa ao ouvir isso, e amaldiçoa o reino que discrimina entre nobres e gente do povo. Alec consegue acalmá-la antes que alguém os ouça, e então Yolia diz que, na verdade, é bom que ele tenha sido demitido. Alec nem se sente ofendido com a observação, depois de tudo que passou nos últimos 2 dias, mas então Yolia o lembra que certa vez prometeu que o faria entrar para o seu grupo um dia. Alec se lembra disso, e então Yolia revela que veio para a capital pelo mesmo motivo. Ela se levanta e estende a mão para Alec, pedindo para que ele a acompanhe na exploração de calabouços. Ele fica feliz com a proposta, mas começou a duvidar de si mesmo depois de ser demitido. Yolia, no entanto, não se importa com nada disso. Ela diz a Alec que a única pessoa que ela quer ao seu lado o time dele é ele, e nenhum outro mago pode substituí-lo. Ele se emociona ao ouvir isso, e aceita na hora a proposta dela, e Yolia o recebe de bom grado em sua festa de promoção. No dia seguinte, Alec deixa o país junto com Yolia, e sonha com o conselho de Elda para não se tornar um mago da corte. Alguns dias depois, a notícia da partida de Alec do país. Eles alcançam Regulus e seu grupo, que sequer se importam com ele. Regulus fala sobre como Alec foi aclamado como um gênio entre os alunos da academia, e ele depositava grandes expectativas nele. Ele acha que perderam tempo por causa dele, mas Lenny diz que não precisam se preocupar com isso agora, porque em breve um nobre de sangue puro se juntará ao grupo, e eles se tornarão muito mais poderosos. Enquanto isso, Alec e Yolia chegam a Fisley, a cidade das masmorras. Yolia explica que este é o ponto de apoio de muitos aventureiros, já que não faz distinção entre nobres e gente do povo. Ela está ansiosa para registrar Alec como aventureiro o mais rápido possível, mas ao chegarem à guilda, levam um susto. A recepcionista informa Alec que ele não pode se registrar com a Yolia. Eles porque ultrapassam o 30º andar do calabouço, e ele precisa ser membro da guilda por 2 anos antes de poder se juntar a eles. Yolia faz um escândalo ao ouvir isso, e pede a recepcionista para fazer uma exceção para Alec, mas ela se recusa. Yolia pergunta se sua amiga Krasia não a procurou sobre isso, e a recepcionista confirma que Krasia esteve aqui. E ameaçaram para que deixassem Alec entrar. Mas as recepcionistas lidam com gente estranha como ela todo dia, então nem se mexeram. Alec e Yolia voltam de mãos vazias da guilda e fazem uma pausa em um parque público. Enquanto almoçam, Yolia diz a Alec que eles já chegaram ao andar 52 da masmorra, e não podem esperar 2 anos para ele entrar para o grupo deles. Mas ela não é do tipo que perde esperança e decidem que, se não puderem explorar masmorras mais profundas que o 30º andar, irão para as áreas menos profundas como aquecimento. Alec concorda com a ideia, e eles imediatamente vão para uma masmorra de baixo nível com monstros inseto. Yolia usa sua magia de aprimoramento para aumentar a velocidade de Alec e o acompanha, eliminando os monstros com facilidade. No entanto, a situação fica séria quando Yolia percebe que o número de criaturas não está diminuindo, e elas parecem estar ficando mais fortes. Alec concorda com ela, observando que deve haver algo errado no ninho que está forçando os monstros a agir assim, mas eles ainda estão sob controle. Enquanto continuam lutando contra as criaturas, Yolia ativa seu escudo e avança para encontrar o ninho. Alec avisa que ela está se expondo demais. Existe um risco em fazer isso, mas ela diz a ele que isso não é nada. Ela diz que ele parece ter perdido o jeito, porque se fosse o Alec do passado, monstros desse nível não seriam problema nenhum para ele.
Ela pede que ele confie nela e volte a ser ele mesmo de novo. Alec percebe que Iole está falando a verdade, e ele só precisa recuperar a confiança para tirá-los dessa situação. Ele se lembra a lição de Elda sobre como ele precisaria salvar seus amigos do perigo, e usando isso como motivação, ele decide tomar a iniciativa. Alec derruba alguns monstros com bolas de fogo rapidamente, e depois derrota o restante com sua adaga. No entanto, um bando enorme de monstros o cerca em seguida, mas Iole não se preocupa mais com eles. Ela conjura uma barreira ao redor do grupo, dando a Alec o tempo necessário para conjurar um feitiço poderoso de área ampla que desintegra instantaneamente todos os insetos. Quando tudo parece se acalmar, Iole bate nas costas dele, dizendo que ele ainda manda. Naquele instante, o chão sob eles começa a tremer e uma minhoca gigante emerge. Ela ataca Iole, quase a engolindo. Alec diz a ela que vai salvá-la. E ela só precisa ativar sua proteção. Iole confia plenamente nele, e ela ativa seu feitiço de proteção enquanto Alec invoca uma serpente de fogo, atacando o verme com ela e o transformando em cinzas. Iole não sofre nenhum dano com fogo, e ao descer ao chão, corre em direção a Alec. Ela diz que ele continua sendo o mago de ataque mais poderoso que ela conhece. E a luta lembrou dos tempos de academia. Naquela época, eles estavam lutando contra um dragão de 5 cabeças que era forte demais para suas armas, e seus ataques eram implacáveis. Alec, porém, aniquilou a criatura com um único feitiço após um bom tempo de preparação. Graças a isso, conseguiram superar o 68º andar do calabouço e estabeleceram um novo recorde da academia, e agora Alec vai se juntar o mesmo grupo de amigos de novo. Quando eles derrotaram o chefe do nível 68 e voltaram para a Academia de Magia, foram aclamados como a melhor turma que a academia via há muito tempo, e até mesmo Rose, a baixinha da instrutora, soube que havia algo diferente nesses 4 alunos, que pareciam se complementar e trabalhar juntos com uma sincronia impressionante. Todos retornaram das masmorras com roxos e cortes, mas com sorrisos largos, pois bateram o recorde absoluto de alcançar e cruzar a masmorra do nível 68. Não só quebraram o recorde, como estouraram, já que o grupo mais forte até então só conseguiu chegar até o 32º andar. Finalmente, chegou o dia da formatura, quando Rose, a baixinha, divulgou os resultados. A Chuva ficou em 4º lugar na turma, seguida por Croja, que ficou em 3º, depois Iole, a vice-campeã, e, por fim, Alec, o aluno com a maior pontuação de todos os tempos e o orador da turma. Eles estavam todos animados e cheios de esperança naquela época, zoando o instrutor e levando umas boas por causa disso. Enquanto deixavam a academia juntos, os alunos que ficaram olhavam com inveja o que parecia ser o início de uma das melhores festas que já teriam visto, uma festa que certamente alcançaria um status lendário. Mal sabiam que Alec logo decidiria que não quer seguir carreira de aventureiro, e sim se tornar um mago da corte. Os membros do partido estão chocados com a notícia, mas entendem que o trabalho de um mago da corte é relativamente mais fácil e com um salário bem melhor e mais estável. Apesar do desapontamento, nunca culparam Alec por isso e desejaram boa sorte para ele no futuro. Enquanto Iole prometeu que um dia estariam juntos de novo, no momento, essa promessa parece se concretizar, com Iole e Alec comemorando em um bar. Depois de beber apenas um drink, Iole já estava completamente tonto. Começou a ficar irritado com o fato de ainda não poderem explorar as masmorras mais profundas, mas logo acabou dormindo ali mesmo, no banco. Alec sorri para ela, lembrando como ela sempre foi mais ou menos a mesma durante os anos na academia, uma verdadeira apaixonada. Ele coloca seu casaco nela para que ela possa se aquecer um pouco. Mas uma das pessoas dentro do bar não parece gostar dela, já que ele está seguindo um estilo mais reservado. Ele se aproxima de Alex, zombando dele por ser um cara comum, mas Alex simplesmente o ignora. Como o cara é fã do Andrew Tattertot, obviamente tem problemas de raiva, então ele levanta a garrafa para esmagá-la na cabeça de Alec. Mas Alec usa um escudo de mana com naturalidade para bloquear o ataque, antes de se virar para encarar o homem. O sujeito sorri para ele, satisfeito por finalmente ter chamado a atenção. Já sabia que Alec era um mago da corte e achava improvável que alguém tão importante estivesse por aí tentando virar aventureiro. A mudança repentina no humor dele surpreende, mas o que o pega de surpresa é o fato de que o grandalhão tira um cartão do bolso, que se revela ser um passe de aventureiro, e o coloca na mesa, bem na frente dele. Alec fica confuso e pergunta que diabo ele está fazendo, mas o homem simplesmente responde que é um gesto de desculpa por testá-lo com a garrafa. Mas ele também impõe outra condição. Alec precisa mostrar sua magia se quiser pegar o passe. Alec continua confuso.
De repente, e olha, o bobo, acorda atordoado e chama o homem de mestre da guilda, perguntando o que ele está fazendo ali? Alec fica sem palavras, se perguntando por que o mestre da guilda simplesmente o deixaria entrar. Mas o homem parece tranquilo e entrega o crachá antes de levá-los para o campo de treinamento. Ele afirma que este é o espaço de treinamento subterrâneo, onde ele testa os grupos que querem subir de nível, e é aqui que Alec vai mostrar o que ele tem. E olha, diz que talvez não seja o melhor momento, já que Alec tem bebido um bocado, mas Alec insiste que ainda tem mana suficiente para lutar. O líder da guilda se apresenta formalmente a Alec como Levi, e isso imediatamente faz um estalo na cabeça de Alec. Ao perceber que o líder da guilda é um mago muito poderoso que já liderou um grupo de nível S há algum tempo, o líder da guilda dá uma risada, dizendo que essas são memórias bem distantes agora, e explica os requisitos, que são bem simples. Alec precisa impressionar Levi com suas habilidades mágicas, e só. Preparados para a sessão de treino, Alec dá o primeiro passo, usando sua magia de raio ofensivo. Levi desvia com maestria e, por sua vez, usa magia aquática, arremessando o que parecem ser bombas d'água. Alec desvia delas e percebe que o mestre da guilda tem vantagem em alcance, então terá que tentar outra estratégia. Ele decide transformar a luta em combate corpo a corpo, mas, para sua surpresa, em vez de recuar, Levi bate no chão com os punhos e usa magia de reforço em si mesmo. Aumentando consideravelmente sua velocidade, ele então avança em direção a Alec, desviando dele no último segundo, e começa a girar ao seu redor em uma velocidade incrível, antes de tentar acertar um soco certeiro, que Alec mal consegue bloquear com seu escudo de mana. A proteção, no entanto, acaba se estilhaçando por causa da força do impacto, e ele é arremessado contra as paredes. Levi se impressiona com a resistência dele, dizendo que poucas pessoas sobreviveriam a um soco desses, mas Alec sai da nuvem de poeira. Afirmando que Levi é, de fato, um aventureiro de primeira, vendo que sua atitude tranquila o pega um pouco desprevenido, já que esperava que ele estivesse assustado e preocupado. Alec, no entanto, diz que ele vive esquecendo que não é mais o mago da corte, preso a uma série de regras e limitado à magia defensiva. Como agora não está vinculado a nada, pode realmente se soltar e usar todo o seu arsenal de ataques mágicos. Levi gargalha e o desafia a vir com tudo, e Alec desembainha sua espada novamente, mas dessa vez ela se transforma em uma lâmina mágica. Levi se prepara para os ataques, e mais uma vez joga balões d'água nele, mas dessa vez Alec consegue desviar do primeiro. Antes de atacar, ele faz como se fosse partir para cima, o que força Levi a fazer o mesmo, mas tudo não passava de um plano, já que, ao usar sua magia de impulso, Levi avança em direção a Alec. Ele arma uma cilada e o atinge com um raio antes de cortá-lo de um lado para o outro. Levi fica parado por alguns instantes, comentando que Alec é realmente algo à parte, já que ele já superou sua magia, mas para surpresa de Alec, Levi ainda não terminou e ativa seu trunfo. Ele saca luvas mágicas cobertas de escamas de dragão, o que lhe dá um aumento enorme de força, e com todo esse poder, ele avança direto em Alec, que mal desvia do golpe. Os socos abrem um buraco no chão, mas Alec não vai recuar. Ele então usa seu feitiço de raio em Levi, que simplesmente ignora o ataque, sacudindo de lado. Levi avança pela investida e tenta acertar um soco em Alec, que bloqueia com seu escudo, mas é empurrado para trás. Ele se pergunta o que poderia fazer a seguir para lidar com aquela criatura, mas Levi tem mais cartas na manga ao usar uma habilidade especial de suas luvas, que o cura de qualquer ferimento. Levi percebe que quanto mais ele prolonga a luta, piores são suas chances de vencer. Então, ele decide intensificar o ataque e começa a golpear e aparar Levi, que consegue defender cada golpe, provocando Alec para fazer melhor do que isso. Alec resolveu dar uns toques também, o que irritou o líder da guilda, que tentou acertar um soco pesado, mas Alec desviou e encontrou uma brecha para atacar. Isso deixou ainda mais nervoso, então ele insistiu no ataque, acertando a parede enquanto Alec, esperto, se esquivava por baixo. Levi não deu espaço para ele respirar e tentou outro ataque, mas Alec bloqueou com sucesso, antes de tentar o golpe final. Para sua surpresa, o mestre da guilda é bem mais resistente do que aparenta e absorve o impacto. Antes de tentar um golpe poderoso com as duas mãos, que levanta uma nuvem de poeira, a poeira se dissipa e Alec sai ileso, tentando ir atrás de Levi novamente. Mas, dessa vez, ao acertar o mestre da guilda, seu corpo cede e ele cai inconsciente, completamente sem mana. Dorá corre imediatamente para socorrê-lo, usando sua magia de regeneração para curá-lo. De repente, Reina aparece no campo de treinamento, provocando Levi por ser um aventureiro de nível S e usar sua habilidade mais forte em alguém de nível inferior. Levi manda ele parar de falar, dizendo que ele estava apenas testando os limites de Alec, e que ele teria passado nele de qualquer jeito.
Com isso, Rain pega Alec e o leva para um quarto onde ele pode descansar, enquanto Rain senta em seus pés por um motivo estranho. Eles comentam sobre como faz tanto tempo que estão reunidos assim, quando a recepcionista invade o aposento. Alegando que precisa urgentemente do mestre da guilda, Levi agarra seu rosto e a arrasta para fora com ele. Enquanto Rain pega um monte de bebida e pede para Iolia contar tudo o que aconteceu com Alec, até ela terminar. Rain estava tremendo de raiva ao perceber que os membros do seu grupo fizeram carregar tudo deles. Eles até fizeram um inventário. Que absurdo! Nunca deixe que ele use magia além da defensiva, e nem permita que carregue uma adaga. De repente, ele se vira para Iolia e pergunta como Alec sequer usou magia defensiva, já que isso era função na academia, e Alec nunca foi bom nisso. Iolia responde que aprendeu do zero e se dedicou até ficar bom o suficiente, e agora sua magia defensiva está quase tão boa quanto a dela. Ele percebe que, mesmo tendo cuidado do príncipe herdeiro por tanto tempo, ainda o rejeitaram, chamando-o de inútil. Ele acaba quebrando a garrafa na mão de raiva, o que acorda Alec. Ele se surpreende um pouco em ver Rain ali, enquanto Iolia exclama alegremente que o líder da guilda lhe deu a permissão. Isso deixa Alec bem feliz, já que agora eles podem avançar para as masmorras de nível mais alto juntos. Mas Rain diz que pode esperar, como da última vez, e que precisam fazer outra coisa. Alec não faz a menor ideia do que ele está falando, mas Rain explica que, antes, eles precisam se vingar. Para isso, eles vão entrar na cidade real e se infiltrar no palácio, e depois dar um jeito de escapar do príncipe e seus amigos. Alec diz que não vão fazer nada parecido. Até mesmo os de Iolia afirmam que lutar contra outros grupos é estritamente proibido. Alec coloca a mão no ombro de Rain, dizendo que se divertir bastante na aventura seria o suficiente para ele, já que não se importa ou pensa mais sobre o que aconteceu no tribunal. Rain de repente diz que entendeu. Tudo o que eles precisam fazer é se tornar o grupo mais forte do mundo. Isso ia irritar bastante o príncipe. E se o país deles algum dia estiver em apuros? Eles certamente virão pedir ajuda para a facção mais poderosa do mundo, e seria incrivelmente satisfatório negar na cara deles. Alec percebe que essa é a melhor barganha que ele poderia conseguir. Então, ele concorda em se tornar a facção mais poderosa do mundo. Enquanto isso, em outro cômodo, uma aventureira classificada S, Krista, está gravemente ferida. Ela respira com dificuldade enquanto a recepcionista aplica ataduras em seu corpo. O mestre da guilda não parece nada satisfeito com isso, já que uma guilda classificada S em apuros é um problema. Isso significa que a guilda toda está em apuros. Krista avisa Levi de que o grupo dela ainda está preso e precisa de toda a ajuda possível. O mestre da guilda convoca imediatamente uma reunião de emergência, onde chama todos os aventureiros graduados e explica que eles vão para uma missão de resgate no 64º andar. De volta ao quarto de Alec, ele acaba reencontrando Krista depois de um bom tempo, e parece que as duas personalidades dela se desenvolveram muito bem. Ela pergunta por que ele não está na reunião, mas Alec responde que não é um aventureiro de renome, por isso, ficou para trás. Ela lança seu feitiço de cura na hora, restaurando completamente a saúde de Alec, o que me faz questionar por que diabos estavam usando ataduras em Krista se podiam simplesmente usar magia de cura. De qualquer forma, Iolia e Rain entram no aposento, e Rain começa a gritar de animação, dizendo que vão para uma missão de resgate. Eles colocam Alec a par do que aconteceu, dizendo que a masmorra está um pouco diferente porque naquele andar não dá para usar magia, então você fica totalmente dependente de poções. E como o grupo de nível S foi dizimado, acabaram mandando a Krista sozinha para buscar reforços. Alec pergunta a Krasia se ela estava bem trabalhando naquela masmorra, já que a especialidade dela é a magia de cura, e ela responde na hora que se opôs a isso. Mas o Rain, que não pensou duas vezes, ignorou-a e usou seu poder para entrar na masmorra. Começaram a discutir entre si. Quando Iolia se vira para Alec, insistindo que a decisão de entrar na masmorra deveria ser dele, já que ele teria a parte mais importante e difícil lidar com o chefe do primeiro andar. Alec concorda com a missão e logo eles partem em direção à masmorra. E parado em frente à entrada, Rain diz que aquilo seria o começo da lenda do grupo deles. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir e até a próxima!